Bom dia a todas e a todos. Com a proteção de Deus, começamos a audiência pública para a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. Registro aqui a presença da Thaís Braz, relatora da Comissão de Finanças e Orçamentos, o vereador Carlos Alexandre Gordo, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos. Registro a presença do vereador César Patrick, e a presença do Maurício Ferreira. Também registro a presença do William Christian Vanade, secretário o Wellington Christian Vanade, secretário da Finanças, Patrícia Campos, diretora do Departamento de Finanças, e Rodrigo Teixeira, da empresa Meta Pública. Informo que a presente audiência está sendo transmitida pelo Facebook e nas páginas da Câmara Municipal. Informo que deve ser elaborada uma ata que posteriormente é encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com requisito à lei responsabilidade fiscal. Eu indico o funcionário Reginaldo para auxiliar os trabalhos da comissão. Estamos reunidos nesse plenário para audiência pública para o demonstrativo de avaliações do cumprimento das mesas fiscais do município de Catanduva, conformidade ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 5 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e conforme o ofício do senhor Prefeito Municipal, Padre Oswaldo de Oliveira Rosa. Estaremos analisando a prestação de conta dos últimos quadrimestres de 2020. Então, da prefeita Marta do Espírito Santo Lopes. Convido o secretário de Finanças para adentrar ao plenário. Convido os membros da Secretaria Municipal, Finanças, para adentrarem ao recinto do plenário também. Convido ao consultor técnico para adentrar ao plenário e faça suas considerações iniciais. Acho que é você, né? Pode ser. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu vou me apresentar, né? É a primeira vez que nós estamos fazendo audiência com a nova legislatura, né? Eu sou o Rodrigo, sou da empresa Meta Pública, é uma empresa que fica sediada em São José do Rio Preto. Já prestamos serviços na prefeitura há 14, 15 anos aí, na parte de assessoria orçamentária, financeira, junto com a Secretaria de Finanças. Bom, dando atendimento às exigências legais, hoje nós vamos apresentar a execução financeira do município de Catanduva referente ao exercício de 2020. Então, nós vamos apresentar a arrecadação, a despesa, saldo financeiro, os índices constitucionais que têm que ser cumpridos. Então, seria de uma forma resumida se a gestão, né, se a administração deu atendimento aos quesitos legais exigidos pela lei. Fico à disposição, qualquer dúvida vocês podem me interromper e questionar. Bom, nesse primeiro demonstrativo, nós vamos apresentar a arrecadação do município de Catanduva no exercício de 2020. Esse quadro ele apresenta as receitas municipais, onde nós agrupamos elas por categoria econômica. Eu vou falar sempre a primeira coluna, que é a previsão para o exercício, né, que é o orçamento que foi elaborado com a estimativa de arrecadação. E vou falar apenas a última coluna, que seria o acumulado até dezembro. A coluna do meio, que a gente chama de quadrimestre, seria aquilo que nós arrecadamos nos últimos 4 meses.
Então, só para a gente sintonizar, eu vou falar sempre a primeira coluna e o acumulado, tá? Para ficar de uma forma mais didática. Então, o primeiro grupo de receitas são as receitas correntes. O que são essas receitas correntes? São as receitas arrecadadas pelo município para custear os serviços oferecidos para a população, tá? E o segundo grupo são as receitas de capital. O que é as receitas de capital? São as receitas que o município arrecada para investimento e também para pagamento de operações de crédito, que seria financiamentos. Então, basicamente, o grande grupo de receitas são as receitas correntes. O primeiro grupo de receitas são as receitas de impostos, taxas e contribuições, que são as receitas municipais. Teve uma estimativa de arrecadação de 129 milhões e arrecadou 115 milhões, que representou 89% da meta prevista para o exercício. Receita de contribuições, que são as receitas de contribuições sociais, 24 milhões e arrecadou 21 milhões, 88%. Receita de patrimonial, que são as receitas de rendimento de aplicação financeira. Estimou 4 milhões no exercício e arrecadou-se 1,5 milhão, 38%. Receitas de serviços, que são serviços oferecidos à população. 58 milhões e arrecadou-se 55, representando 94%. Rodrigo, só pedir para o senhor puder vir aqui, está dando interferência, está dando microfone por causa da caixa, o senhor ficar mais no meio, ou pode descer aqui mesmo. É que eu tenho que ficar... É que eu vou ficar fazendo a manutenção no notebook, entendeu? Ah, sim. Gostaria de solicitar a Tamires que auxiliasse ele no notebook, por favor. Bom, mas eu volto, eu faço a leitura e volto, não tem importância. Aí o próximo... Agradeço a Fernanda, assessora da Thaís, que vai nos auxiliar aqui no notebook. Muito obrigado. Bom, então nós estamos falando da receita de serviços. Então, são os serviços que são oferecidos à população, como, por exemplo, água, esgoto. São 58 milhões é o valor estimado e arrecadados 55 milhões, 94%. Transferências correntes são as receitas decorrentes de repasses do governo estadual e federal para a prefeitura, no caso aqui específico, 268 milhões e arrecadou-se 280 milhões, 104%. Outras receitas correntes, que são outras receitas que não estão elencadas nos grupos acima, 26 milhões a previsão e arrecadou-se 21 milhões, 79%. Receita intra-orçamentária, são aquelas receitas arrecadadas por órgãos dentro do município, como, por exemplo, a SAEC, a FAFICA, o IPMC, 69 milhões é a previsão e arrecadou-se 74 milhões, 107%. Bom, o total de receita corrente estimado para o exercício, 580 milhões. Arrecadou-se 569 milhões, 98%. Próximo grupo de receita, receita de capital. Operação de crédito, que seria financiamentos, 3 milhões e 900, e arrecadou-se 1 milhão e 600, 41%. Alienação de bens, seria receitas decorrentes de venda de bens do município, 100 mil a previsão, e arrecadou-se 353, 353%. Pois não? Isso é imóveis, né? Imóveis como um todo. Bens móveis e imóveis. Tá? Incluindo terreno. Se houve venda de terreno, está ali. Pois.
Desculpa. Então, dependendo da venda desses terrenos, eu acho que a gente vai ter, né, lucro para a prefeitura. No meu entendimento, a prefeitura tem uma dívida grande com os funcionários públicos. A gente precisa pensar nisso para o futuro, fazer a venda desses terrenos. Eu acho que a gente está muito perto, mano. Fazer a venda desses terrenos e pagar, acho que um funcionário público, e eu acho que geraria uma receita boa para a cidade, de uma forma geral. Na verdade, isso já está sendo vinculado, tanto que a gente vai fazer uma reunião sobre esse assunto na segunda-feira. Com certeza. Bom, e o próximo grupo de receita seria as transferências de capitais, que são transferências do governo estadual e federal, porém destinados para investimento, né? 7 milhões e 300 era o valor estimado e arrecadou-se 2 milhões e 300, 31%. Então, quando a gente soma a receita corrente mais o capital, eu tenho o total da receita bruta. Então, o total atualizado, estimado, era 591 milhões e arrecadou-se 573 milhões, 96%. Desse montante bruto arrecadado pelo município, a parcela de algumas receitas de transferência é deduzido pela União para a contribuição do Fundeb. No caso, nós temos um valor estimado de 32 milhões e o município contribuiu para a formação do Fundeb em 29 milhões. Então, quanto que realmente ingressou aos cofres municipais, né? Quanto foi a receita arrecadada? Então, o estimado seria 559 milhões e arrecadou efetivamente 544 milhões, ou seja, 97% do valor orçado para o exercício. Bom, aí o próximo quadro seria a apresentação dos grupos de despesa. O primeiro quadro seria despesas correntes, que seria aqueles gastos com folha de pagamento, com o custeio da máquina pública. E o segundo seria as despesas de capital, que seria aquilo que gastou com investimento e pagamento de dívidas. Então, o primeiro grupo ali seria pessoal e encargos sociais. Então, seria pessoal e encargos sociais. Empenhado seria na contabilidade pública, é quando a gente assume o compromisso com aquele contrato, com aquela despesa, né? E o liquidado é quando efetivamente houve a realização daquele gasto, né? Então, pessoal e encargos, o empenhado e o liquidado é o mesmo valor, que a gente já empenha e paga. No caso, foi 198 milhões. Juros e encargos da dívida, aquele que foi pago de juros decorrentes de parcelamentos, 1.471 milhões. Outras despesas correntes, então foi empenhado, foi contratado 190 milhões, desses 190 milhões foi liquidado 178 milhões, ou seja, daquele montante que foi contratado, já foi executado 178 milhões. A diferença para os 190 é aquilo que ainda não foi executado e que vai como restos a pagar para o exercício de 2021. Tá? Ô, Rodrigo, esses juros e encargo da dívida aí, por favor, 1.471.000, é isso? Isso. Isso aí foram contas atrasadas que não foram pagas? Isso são parcelamentos, são financiamentos feitos já em mandatos anteriores, na qual vem se cumprindo o pagamento. E todo financiamento tem juros e correções. Por exemplo, o parcelamento que nós temos com o Fundo de Previdência, tem alguns financiamentos de aquisição de bens móveis e imóveis, que eu vou citar depois nos quadros adiante, que geram encargos sobre isso. Tá. Mas esse juro, essa multa, no caso, né? Juros e encargos de dívida. Esses juros, não teria como tirar esses juros? A gente fazer uma negociação com esses devedores, não ter esse juro, porque o juro é pesado, né? Quando você já assina o contrato, você já se propõe a pagar os encargos, né?
Pode ser revisto, mas isso já está em contrato, né? Porque juro é duro, né? Você pagar juro, de repente, quer dizer, a prefeitura não está pagando nada atrasado numa forma geral, no meu entendimento. Não, Atrasado não. Mas, na verdade, se você for ver a taxa de juro que ela é baixa. É baixo. É baixa. Só que a dimensão é que dá. Você olha assim e fala, pô, Não, Depois eu vou- entendi. Depois eu vou apresentar detalhadamente quais são, realmente são valores expressivos. Mas faz sentido. E o próximo grupo de despesas seria a despesa intra-orçamentária, que são aquelas despesas pagas por órgãos dentro do próprio município, como, por exemplo, quando eu pago a água e o esgoto para a SAEC, a prefeitura contabiliza como uma despesa intra-orçamentária. Quando eu pago os encargos para o IPMC, eu pago como uma despesa intra-orçamentária. Então, são despesas pagas para outros órgãos dentro do município. O total empenhado foi 54 milhões e liquidado também 54 milhões. Então, quanto que nós empenhamos de despesas correntes? 445 milhões. Desses, nós liquidamos 433 milhões. O próximo grupo seria as despesas de capital. Investimento, quanto que foi destinado para investimento, para obras, né? Para aquisição de bens, empenhou-se 28 milhões e liquidou 19 milhões. Amortização da dívida, que é o pagamento do principal da dívida, dos parcelamentos. Foi empenhado 18 milhões e liquidado também os 18 milhões. Totalizando pelo empenhado de despesa de capital 46 milhões e liquidado 38 milhões. Então, somado despesas correntes e despesa de capital, eu tenho a despesa total. Pelo empenhado foi 492 milhões e liquidado 471 milhões. Quando eu pego esse total empenhado e o total liquidado e comparo com o quadro anterior, que seria a receita arrecadada, a gente apura se houve um superávit ou um déficit orçamentário, ou seja, se eu gastei mais ou menos do que o que eu arrecadei. Você pode voltar no quadro anterior para mim? No quadro anterior eu tenho ali, total da receita arrecadada no acumulado. Então, arrecadou-se 544 milhões. Quando eu comparo com a minha despesa empenhada, 492 milhões, eu tenho um resultado superavitário de 52 milhões. O mesmo raciocínio pela despesa liquidada, já tem um resultado orçamentário de 73 milhões. O que isso demonstra para nós, olhando a questão financeira? Que houve o cumprimento da meta fiscal prevista para o exercício, ou seja, eu não gastei mais do que o que eu arrecadei, tá? Olhando de uma forma consolidada. Joia? Bom, agora os próximos demonstrativos, a gente faz uma análise separada por cada autarquia, depois a prefeitura e a Câmara. Então, no quadro anterior, eu apresentei a receita total do município e a despesa total. Agora eu apresento ela separada por órgão. Então, primeiro seria a autarquia SAEC. Então, quanto que a SAEC arrecadou no exercício? 58 milhões e meio. Quanto que ela gastou? 52 milhões. Então, a gente já demonstra também nesse quadro que houve um superávit, né? Ela arrecadou mais do que gastou. No quadro abaixo, que a gente chama de extra-orçamentário. Quanto que ela passou a pagar para o exercício de 2021? Que são aquelas despesas contratadas e que o serviço ainda está em execução. Então, ficou como resto a pagar para o ano de 2021, 11 milhões. Na outra coluna, restos a pagar pagos, que é aquele resto a pagar que veio de 2019 e que foi pago em 2020. Foi pago 12 milhões. O próximo grupo seria de consignações, que são aquelas receitas extra-orçamentárias que movimenta a contabilidade. Então, foi 61 milhões de receita e despesa 72. Qual que é a análise que a gente tem que fazer da parte financeira, que seria o extra-orçamentário e o saldo financeiro? O saldo financeiro do exercício anterior, a gente já visualiza que começou com 18 milhões
que desses 18 milhões eu paguei 12 milhões de restos a pagar, ou seja, já sobrou um saldo financeiro, que resultou num resto a pagar de 11 milhões e encerrou o exercício com um saldo financeiro de 13 milhões. Então, olhando a situação financeira da SAEC hoje, ela ficou com uma sobra financeira de 2 milhões, né, que é o saldo financeiro de 13, menos o meu a pagar de 11. Tá? Esse 11 que está a pagar, que vai para 2021. Então, são despesas que eu já contratei, que eu já assinei o contrato e que ele está em execução. Tá? Então, ele passa como resto a pagar. Que é um procedimento contábil correto. Tá? Quando eu já assumo uma obrigação a pagar, eu já reconheço essa dívida. Para 21. Isso. Toda aquela obrigação que eu tenho a pagar, eu tenho um lastro financeiro para honrar. Bom, aí o próximo demonstrativo já seria a FAFICA, que é outra autarquia. Desculpa. Só a SAEC, hoje você tem um valor mensal por exemplo, a disposição do Rio São Domingos, os valores lá. Tem? Nesse balancete não veio, né? Não tem que vir por aqui, tem que vir por lá, é isso. Tá. Tranquilo. O próximo demonstrativo seria da FAFICA. A FAFICA arrecadou no exercício 5 milhões e gastou 6 milhões e meio. Então, aqui a gente já nota um desequilíbrio aqui, um gasto superior à receita. Despesa a pagar do exercício. Então, ela encerrou o exercício com a pagar de 1,5 milhão e ela pagou de restos a pagar de 2019 para 20, 589 mil. As consignações são as movimentações de receita e despesa. Aí saldo financeiro do exercício anterior. Então, ela já abriu o exercício com uma situação financeira deficitária, né? Que ela abriu o exercício com 225 mil e pagou de restos a pagar 589 mil. Então, aqui já demonstra uma situação de déficit financeiro. E encerrou o exercício aumentando o déficit financeiro, porque ela tem um a pagar de 1,5 milhão contra um caixa de 113 mil. Então, aqui ela já demonstra um desequilíbrio tanto orçamentário quanto financeiro. A dívida da SAEC, da FAFICA desses 3 últimos meses, 3 últimos meses, foi de 1 milhão... Não, aqui já é o exercício encerrado. Entendi. Tá, é o saldo a pagar dela do exercício, tá? Então, é dezembro. Rodrigo, e a dívida da FAFICA? Eu me reuni com a diretora, ela tinha me passado que era apenas para o IPMC que ela ficava devendo todo ano, né? Ela apresentou esse déficit, mas disse que era apenas para o IPMC. É isso mesmo? Então, aí essas informações, para quem que ela deve, eu não tenho essa informação. Aqui eu só consolido o devedor. Tá? Daí tem que ser com ela, porque eu não tenho acesso de forma analítica às informações. E a dívida total, eu sei que essa daí é do ano 2020, né? Do ano corrente. A Isso. dívida total também... Não tenho. Não tem, tá bom, obrigado. Só uma dúvida. Na questão, por exemplo, da FAFICA, quando ela fecha o mês negativo, existe alguma punição, alguma coisa ou não? Só está endividada? Sim. Por não cumprir o orçamento. Passa por uma auditoria do Tribunal de Contas anualmente, né? Todo ente público passa por auditoria. Então, eu não tenho acesso aos apontamentos, mas é bem provável que eles estão recebendo apontamentos do Tribunal de Contas por descumprimento da LRF, né? Que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ah, entendi. Não sofre sim, tem. Só por... O Tribunal de Contas faz, só para complementar, ele faz um acompanhamento orçamentário e financeiro mensal, emitindo alertas, notificando,
não faz, tem E acompanhamento, sim. nessa situação aí, a própria Fafica pode ser prejudicada, então. Sim, sim, sim. Qual seriam os resultados numa prejudicação dessa? Lógico que se eles veem que existe algo errado, beleza. Se não existe algo errado, o que acontece nessa questão? Na verdade, ela está aumentando o endividamento dela, né? A cada ano que passa, né? E a prefeitura se responsabiliza por isso, por ser uma... Se ela, porventura, ela deixar de existir, sim, ela vai ter que assumir esse passivo. Mas a prefeitura ela não coloca dinheiro, né? Não. A receita é própria da instituição. Sim, sim. Bom, aí o próximo demonstrativo é do Fundo de Previdência, né, que é o IPMC. Então, houve uma arrecadação de 96 milhões e uma despesa, né, que a despesa seria aquela despesa que é contabilizada com os inativos, né, de 61 milhões, aqui sempre será a receita muito maior do que a despesa. Né. O apagar dela, que é 11 mil, na verdade são despesas administrativas, né, que passa de um mês para o outro a pagar, que é 11 mil. Ela pagou de restos a pagar 27 mil, veio de 2019, as consignações são as movimentações, e o saldo financeiro, na verdade, é aquele saldo que fica aplicado, né, que é os fundos de investimentos, que é a análise correta que nós temos que avaliar se está evoluindo o saldo financeiro, né, que no nosso caso aqui, demonstra que eu abri o exercício com 314 milhões e estou encerrando com 368 milhões. Houve um aumento expressivo aí na carteira de investimento. Bom, aí o próximo demonstrativo é O IPMC, de uma forma geral, hoje, eu acho que tem que falar mesmo com o Edson sobre isso, né? Mas vocês devem ter um pouco de noção de onde é feito a aplicação desse dinheiro. É só em uma entidade ou tem mais que uma? Por exemplo, assim, bancos, deve ter vários bancos. Você sabe disso, Rodrigo, ou não? Nem você, né? Não. Porque hoje, na verdade, a gente tem lá no IPMC 368 milhões ou 437? Agora é que eu fiquei em dúvida. 368. 368. Então a gente continua ainda em superávit, está sobrando dinheiro ainda todo mês ainda da aposentadoria dos funcionários. Quer dizer, está arrecadando mais do que está pagando, é isso. Sim. É o lugar mais tranquilo, eu acho. Né? Acho que dá para... Será que... Até um certo tempo, né? Sim, pelo menos por enquanto. Bom, aí o próximo demonstrativo financeiro seria a execução da Câmara. A Câmara ela não tem receita orçamentária, que é a prefeitura que arrecada e repassa a título de transferência financeira. Então, quanto que a Câmara recebeu de recurso financeiro? 13 milhões, né, de transferência da prefeitura. Desses 13 milhões e 383, ela gastou 8 milhões e 626. Desses ela, já estou falando no quadro de baixo, tá? Então ela recebeu 13 milhões, gastou 8 milhões e 600 e ela devolveu para a prefeitura, que é o saldo que ela não utilizou, 4 milhões. Esse é o cenário de receita e despesa. Quanto que ela passou a pagar, que ficou de contratos que ainda está em execução para o exercício de 21? 367 mil, que está como resto a pagar. No ano passado, ela pagou de resto a pagar 146 mil. Então, o saldo financeiro do ano passado, que abriu 2020, foi de 202 mil, porque ela tinha de resto a pagar o mesmo valor. Né? Desses 202, ela pagou 146, e ela está encerrando o exercício com restos a pagar de 367 mil, contra um saldo financeiro no mesmo valor. Porque a Câmara ela não fica com saldo financeiro disponível. Aquilo que ela não contrata, aquilo que ela não gera obrigação, ela devolve. Então, ela vai abrir o exercício do ano seguinte com esse a pagar e o saldo financeiro no mesmo valor. Tá? Bom, aí o próximo demonstrativo
é o da prefeitura. Receita corrente, houve uma arrecadação de 409 milhões, capital 4 milhões e 200, totalizou uma receita bruta de 414 milhões. Desses, nós contribuímos para a formação do Fundeb em 29 milhões. Então, a Prefeitura arrecadou efetivamente 384 milhões. Tá? Desses, foi gasto com despesas correntes 316 milhões, de capital 26 milhões, que totalizou 342 milhões. Então, a gente demonstra que a Prefeitura gastou menos do que arrecadou, né? Então, já apontou aí um superávit financeiro, tá? Que a receita é menos despesa. 29 milhões do Fundeb é dinheiro carimbado, já veio direto para eles, é isso, né? Não, esse cálculo é assim, o Fundeb, quando a gente recebe ICMS, FPM, IPVA, antes de arrecadar o valor, antes de entrar aos cofres da Prefeitura, já é deduzido 20% desse repasse, a própria União já deduz 20% desse repasse, que é o valor que está demonstrado ali. O IPVA? Aí, IPVA, FPM, ICMS, Lei Candir, IPI e Lei de Desoneração, são 6 receitas. Todos eles são 20%. Isso. Aí retorna para nós, que está lá naquele primeiro quadro, que é a receita de transferência, retorna para nós numa receita chamada Fundeb, que aí vem de acordo com o número de alunos e uma série de critérios que eu tenho um demonstrativo depois que eu vou apresentar esse número. Então a gente contribui, mas depois também recebe uma parcela desse valor. Só que esse valor que a gente já recebeu já está ali na receita corrente. Mas na hora que você recebe, você gasta na educação? É ou específico. Para a educação? Específico. Bom, aí no grupo de extra-orçamentário, então tem aquela transferência financeira recebida, que a Câmara devolveu para a Prefeitura, e a concedida, que é o que a Prefeitura repassou para a Câmara, né? Então é o mesmo valor. Despesas a pagar do exercício. Então, a Prefeitura encerrou o exercício com saldo a pagar de 18 milhões. Tá? No ano de 2020, ela pagou de resto a pagar 40 milhões, né, que veio de 2019, que foi pago no decorrer do exercício. Tá? Ela abriu o exercício financeiro com 59 milhões. Desses 59, ela pagou 40 milhões de reais a pagar. E ela está encerrando o exercício com a pagar de 18 milhões e com um saldo financeiro em conta de 60 milhões. Tá? Demonstrando também aí um saldo financeiro superavitário. Esse demonstrativo, como a Prefeitura tem vários recursos vinculados, nesse demonstrativo estão todas as fontes de recurso, todos os recursos. Mais adiante eu apresento um quadro só com recurso que é livre. Desse montante, quanto que é livre para a gestão gastar de forma que ele estabeleça o critério que você gasta. Né? Porque o recurso vinculado, o recurso de convênio, é aquele recurso com gasto específico. Né? Bom, aí o próximo demonstrativo, ele já apresenta o cenário de endividamento do município. Então, aqui que seria aquelas dívidas consolidadas. Seguindo o cálculo que deve ser utilizado nesse demonstrativo, desse montante que o município deve a longo prazo, eu tenho que deduzir o meu ativo e ver se eu tenho uma dívida fiscal positiva ou negativa, se ela aumentou ou diminuiu. Bom, então o que é isso? Minha dívida consolidada, quanto que o município devia de parcelamentos, de financiamentos em 31/12/2019. Então, tinha um débito de 63 milhões. Tá? Então, aqui são parcelamentos de longo prazo da Prefeitura, da FAFICA, da SAEC, só não tem o do Fundo de Previdência, porque ele não tem parcelamentos, né? Então, são de todos os órgãos, exceto a Previdência. Então, 63 milhões de dívida aumentou para 80 milhões. Então, o saldo de parcelamentos de dívidas de longo prazo aumentou em 26%.
19 para 20. De dívida. É atualização de saldo de parcelamento, só de precatório, que tem um quadro que vou apresentar também, nós tivemos que assumir uma dívida de mais 5 milhões de precatório, que veio em 2020. Então, são dívidas que vai comprometendo ali o... Tá aí. Bom, então, desse montante da dívida, seguindo a regra desse demonstrativo, eu tenho que deduzir o ativo da prefeitura. Quanto que ela tem de disponibilidade para eu comparar com a minha dívida consolidada. Então, em 2019, encerrou o exercício com ativo financeiro de 79 milhões, haveres financeiros, que são créditos com terceiros, que são direitos a receber, 2 milhões e 200, e um restos a pagar de 49 milhões. Então, quando eu pego 79 milhões, mais os haveres, que é 2 milhões, e desconto o resto a pagar de 49, eu tenho uma dedução de 31 milhões. Quando eu comparo com a minha dívida consolidada de 63 milhões, eu tenho uma dívida consolidada líquida de 32 milhões. Fazendo o mesmo raciocínio em 2020, que seria a outra coluna. O ativo financeiro ficou em 73 milhões, haveres 1.260.000 e restos a pagar diminuiu para 12 milhões. Então, quando eu somo ativo, haveres menos restos a pagar, dá 62 milhões. Tirando 62 milhões dos 80, que é a minha dívida consolidada, eu tenho uma dívida fiscal líquida de 17 milhões. O que isso significa olhando nesse demonstrativo? Que houve uma diminuição considerando o meu ativo financeiro. Tá bom. Aí o próximo quadro, logo abaixo, eu tenho ali o passivo reconhecido. 40 e... Isso. Isso. Ainda... Isso. De 32 caiu para 17. Ainda nesse mesmo demonstrativo, eu tenho um quadro abaixo que é passivo... Eu tenho passivo reconhecido. O que é esse passivo reconhecido? Isso aqui é uma dívida que nós temos com a Receita Federal, que é um parcelamento de encargos, e na verdade é um parcelamento de dívidas da Câmara, que a Prefeitura vem cumprindo, e que já até quitou agora em fevereiro. Então ele faz parte desse demonstrativo de uma forma separada. Então, quando eu considero esse valor também, eu diminuo a minha dívida, eu chego na minha dívida fiscal líquida. Então, a gente tinha uma meta prevista para o exercício, que haveria uma diminuição de 10 milhões nessa regra desse demonstrativo. E nós alcançamos 14. Superamos aquela meta prevista de diminuição da dívida. Bom, aí o próximo demonstrativo, ele compara também a meta fiscal prevista para o exercício, porém descontando algumas receitas da parte do total arrecadado e algumas despesas do total de gastos. São aquelas receitas que é de aplicação financeira, que eu não utilizo ela para custear essas despesas. E o mesmo é aquilo que eu gastei, porém são gastos obrigatórios, são gastos com parcelamentos, com financiamentos. Então, seguindo essa regra desse demonstrativo, eu tenho a minha receita total prevista de 490 milhões. Desse valor, eu desconto a aplicação financeira, 3 milhões e 250, alienação de ativo, 50 mil, e operação de crédito, 3 milhões e 900. Eu tenho um total de dedução de 7 milhões e 200. Então, 7 milhões e 200, menos o meu total previsto de receita, que é 490 milhões, eu chego num total de receita fiscal estimado de 483 milhões. Olhando agora a coluna do arrecadado. Então, o total de receita arrecadada, 470 milhões, descontando aplicação financeira, 1.300.000, mais operação de crédito,
1.600.000, eu tenho um total de dedução de 2.900.000. Eu tenho um total de receita fiscal de 467 milhões. Usando a mesma regra ali para o grupo de despesa, na coluna do previsto, que seria a LDO 2020, despesa corrente 441 milhões, capital 52 milhões e reserva de contingência 9 milhões. Eu tenho um total de despesa de 503 milhões. Desse total tem que descontar os juros, que é 2 milhões, e a amortização da dívida, que é 16 milhões, que totaliza os 18 milhões. Então, 503 menos 18 milhões, eu tenho um total de despesa fiscal prevista de 484 milhões. Na coluna do acumulado, na despesa, eu tenho a despesa corrente de 378 milhões, de capital 38 bilhões, e um total de despesa de 417 milhões. Descontando juros, que é 1.400.000, mais amortização, que é 18 milhões, um total de dedução de 20 milhões, totalizando a despesa fiscal de 397 milhões. Então, quando a gente compara ali a meta prevista para o exercício, a gente iniciou o exercício de 2020 com uma estimativa de déficit, ou seja, eu ia gastar mais do que o que eu ia arrecadar com despesas de custeio, tá, para manter o funcionamento dos serviços oferecidos pela população. Porém, no acumulado, que é efetivamente arrecadado, nós fechamos com resultado de superávit, de 70 milhões. Então, houve uma inversão ali, saímos de um cenário de previsão de déficit para fechamento de superávit. Aconteceu para Corte de despesa. corte de despesa? Corte de despesa. Eu acho que a pandemia, com toda a tristeza que teve, ajudou nesse sentido. No caso, os funcionários também da prefeitura que saíram, já que em dezembro já contou para 2021 o pagamento, né? Naquele primeiro quadro que nós apresentamos lá, que é a total da receita arrecadada do município, aquela linha de transferências correntes, que são os repasses do governo federal e estadual, a gente nota ali que houve até um aumento quando comparado com a previsão. Mas não é que aumentou os repasses, na verdade os repasses caíram. Porém, aquele apoio financeiro que o governo repassou, aquelas 4 parcelas, superou a perda que teve naqueles repasses. E isso ajudou muito. Agora, para reverter o cenário de Catanduva, no caso específico, foi um trabalho que a administração anterior fez de cortar a despesa, para poder equilibrar as contas e fechar o saldo positivo. Foi bom, foi bom. As duas. Mas se não houvesse esse trabalho de contenção de despesa, não ia alcançar o resultado superavitário, não. O valor é alto. Bom, agora os próximos quadros são informações mais sintéticas ali, que eu acredito que vai contribuir bastante ali para a nossa apresentação. Esse primeiro quadro a gente apresenta as principais receitas que o município tem. Então, eu tenho ali a principal conta de receita nossa é o ICMS, então está estimado em 80 milhões, nós arrecadamos 72. Aqui, vereador, aqui já demonstra a queda. Essa receita aqui é uma das melhores receitas nossas. Então, ali já nota a queda. Porém, como teve aquele apoio financeiro, que é uma receita extraordinária, vamos dizer assim, superou esse valor. Qual foi a média dos últimos 3 meses anteriores? Você lembra ou não? Não. Deu 7,37% aqui de arrecadação do ICMS. Que representa ali 8 milhões. Só do apoio financeiro que nós recebemos, deu em torno de 13 milhões. Entendi. Superou bastante. Aí. Fundeb, vereador, que é aquela pergunta que o senhor fez para mim anteriormente. Eu contribuo, o município contribui com 20% sobre algumas receitas e nós recebemos uma receita específica que é do Fundeb, 55 milhões foi o estimado, e nós arrecadamos 52. IPTU, 46 milhões, nós arrecadamos 47. FPM, que é uma outra conta de repasse importante para o município, de 50 milhões estimado, nós arrecadamos somente 44 milhões. O IPTU, desculpa, só a
A média era 46 mil, recebeu 47, aumentou então. Aumentou. Isso aí foi por causa Aumentou 1.192.000. no caso do refis ou não? Chega a ser Teve refis, conta antiga? né? Teve refis ano 2020 não passado? teve. 2020 não teve. Teve refis? 2020 teve? Teve. Teve? Teve. Ajudou então, o refis ajudou a... Aumentou então. Aqui eu falo pela ordem aqui. Não. Ô, presidente, deixa eu fazer uma pergunta também. Em relação ao IPTU, infelizmente muitas pessoas deixam de pagar. Na questão do pagamento do IPTU, existe uma porcentagem, o senhor sabe dizer, da quantidade de pessoas que não pagam IPTU? Já ouvi falar de 70% esse número. Eu não tenho essa informação. Sim, eu já fiquei sabendo mais ou menos 70% da população que paga IPTU, outras pessoas não pagam, tal. Desse valor total aí, ele não é um 100% de pagamento da população. Com certeza não. Ah, sim, Com certeza não. Com certeza não. sim. Mas tipo, uma média no momento não tem. A outra conta de receita importante nossa que é Só um repasse. instantinho. Eu estou respondendo a sua pergunta. Acho que não dá para a gente dizer se foi ou não um refis agora com toda certeza. Entendeu? Não dá para dizer essa informação. Dá para a gente estudar isso depois, né? Se vale a pena esses... Por isso que eu fiz essa pergunta, porque uma vez eu já me informei a respeito dos pagadores, dos bons pagadores. Sim. Então entrou um valor aí do refis que uma pequena porcentagem é maus pagadores, outra, infelizmente, são pessoas que realmente se endividaram, mas o valor do refis provavelmente, eu não sei se chega a uma porcentagem de bons pagantes. Eu acho que isso valeria a pena a gente estudar. Por exemplo, eu sei que no ano de 2019 ou 20, que teve o refis, houveram 5.000 negociações mais ou menos. Inclusive eu perguntei e eles estão fazendo um levantamento justamente para a gente analisar se isso vale a pena ou não, né? Qual foi efetivamente o resultado financeiro com o refis? Agora a gente sabe assim, para as pessoas que têm um problema financeiro de fato, né, eu acho que isso é uma ajuda. Mas existe aquele tipo de pessoa que vai rolando a dívida, né? Então isso é ruim. E depois fazer refis quase todos os anos é um negócio complicado, porque você vai estimulando as pessoas. Depois eu pago. E hoje, Catanduva, não existe nenhum incentivo ao bom pagador. Esse é uma questão. Esse é o principal problema. Tem que se estudar isso com carinho. Sim. Eu acho também que, de uma forma geral, infelizmente, essa situação do refis acho que caiu de bom tamanho nesses 2 anos por causa da pandemia também, né? Sim, Acho que claro, todo mundo, independente de bom pagador ou mau pagador, eu acho que todo mundo caiu Num problema. num problema muito sério. Então, acho que esses 2 anos foi essencial o refis, sim. Bom, dando sequência, então, no demonstrativo, o próximo grupo de receita foi o FPM, 50 milhões da previsão, e nós arrecadamos 44.900, então, outra queda na previsão que é decorrente dos repasses. Receitas do SUS, né, que são aquelas transferências do governo federal e estadual para a saúde, 32 milhões e arrecadou 41, aqui é decorrente da pandemia, né, e tudo mais. ISS, que é uma outra receita própria do município, daqui já demonstra também a queda, né, 32 milhões estimado, e arrecadou somente 28 milhões. Perdeu 3 milhões e 700, numa média. IPVA, que é o repasse do governo estadual, 30 milhões nós tínhamos estimado e arrecadou 28 milhões. O próximo grupo de Rodrigo, receita... posso fazer um questionamento? Uma pergunta, na verdade. Sobre o ISS, por ele ser um imposto municipal, e tendo em vista a pandemia, como acabou afetando, né, a arrecadação, existe alguma previsão do município, da Secretaria de Finanças, para ajudar esses comerciantes, empreendedores em relação ao imposto sobre serviços?
De início, por enquanto, ainda tem aquela lei municipal que prorroga o prazo para os comerciantes recolherem o ISS. A lei ainda está em vigor, ela não foi revogada. Mas se tiver vencido, vai ter multa e juros ou não? Não. 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 Aí, quando a lei for revogada, o empresário, né, vai recolher o ISS sem o acréscimo. Obrigada. A outra fonte de receita nossa seria do FNDE, que seria as transferências para a educação básica, né? Então, seria da Secretaria de Educação, 7.900.000, e superou, que houve uma arrecadação de 9 milhões. Né? Que não teve gasto também na educação, porque ficou fechado, né, William? Então, mais ou menos procede também sobrar esse dinheiro, né? É que houve alguns repasses também por conta da pandemia, né? Que houve essa arrecadação também. Então. E a última receita que a gente entende que seria uma das mais importantes é a ITBI, 5 milhões, e arrecadou-se 6,5 milhões, né? Então 30% praticamente a mais aí. Por que você acha ela mais importante, Rodrigo? Não, na verdade, esse quadro a gente elencou as 10 principais receitas, né? Então aí seria, no nosso entendimento, ali as... as mais importantes. Porque hoje a gente tem mais de 300 receitas, né? O município tem muita, não seria só as principais, só para a gente ter uma ideia de onde que é a fonte arrecadadora, no caso da prefeitura. No mesmo entendimento ali, a gente traz também um comparativo ali das despesas, né? E até comparando também com o 19. Então, a educação denota ali já uma queda, né? De pegar pelo empenhado, de 19 para 20, houve uma queda de quase 7% de diminuição na despesa. Saúde aumentou 1%. A administração, que seria a gestão da administração pública mesmo, que seriam os serviços gerais ali, houve uma queda de 5%. Da Previdência, houve um aumento de 11%. Despesas com saneamento, houve um aumento de 12%. Encargos sociais, são os parcelamentos, né? Aumentou um pouco em 2%. Urbanismo, que seria um outro grupo de despesa, que seria a manutenção dos serviços públicos, né? Caiu 31%. Assistência social caiu 9%. Despesas do Legislativo, né? Aqui no caso seria da Câmara, né? Então, assim mesmo ainda houve um aumento ali de um ano para o outro, de 9%. Despesas da gestão ambiental, houve um aumento de 37%. Na cultura, houve um aumento de 16%. Outras despesas que a gente não elencou acima, 9%. Desporto e lazer diminuiu 56% e habitação 70%. Então, no total, comparando com o ano anterior, na despesa empenhada houve uma diminuição de 1,5% e no liquidado 2,3%. Bom, nesse outro demonstrativo, como naquele quadro demonstrativo financeiro da prefeitura, a gente apresentou ali uma situação financeira de saldo de 60 milhões contra um a pagar de 18 milhões, e eu comentei que naquele montante tem recursos vinculados, né? Então, tem recursos de convênios que tem a destinação específica. Nesse demonstrativo, a ideia é sanar qualquer dúvida ali, o quanto que realmente sobrou, né, quanto que foi o superávit financeiro de recurso próprio, que são aqueles recursos que o gestor que determina onde será aplicado esse dinheiro, né? Então, daquele montante, daquele quadro anterior de 60 milhões, daquele montante, 24 milhões e 300 são recursos próprios, né? São recursos de livre aplicação. Tá? Desses 24 milhões, ficou com uma despesa a pagar de recurso próprio também 10 milhões, de restos a pagar, que é de 19, que veio para 2020 e que ainda está em execução a despesa, 218 milhões, consignações extra-orçamentárias, que são empréstimos de servidores,
entre outros tipos de gasto ali, que também é custeado com recurso próprio, ficou 1.800.000. Então, quanto que foi o superávit financeiro? Quanto foi a sobra financeira de recurso próprio, né? Então, foi somente de 13 milhões. Tá? Então, naquele quadro anterior é o recurso total da prefeitura, que é um superávit alto, porém, daquele superávit total de recurso livre, ficou 13 milhões. Tá bom? Bom, e naquele outro demonstrativo que eu apresentei a evolução da dívida consolidada, que apresentamos lá 80 milhões, quanto que realmente é da prefeitura, né? Quanto que a prefeitura deve? Então, daqueles 80 despesas que compete à prefeitura, que ela tem que honrar com os pagamentos mensalmente, são somente 42 milhões. Então, eu tenho um parcelamento que já foi quitado agora em fevereiro com o INSS, com a Receita Federal, 46 mil. Eu tenho 2 parcelamentos com o IPMC, totaliza ali 5 milhões e mais 800 mil. Está em dia os pagamentos? Está em dia. Todos os pagamentos estão em dias. Houve um financiamento com o governo estadual para aquisição de ônibus, na qual ainda tem um saldo a pagar de 101 mil. Um outro financiamento de aquisição de maquinários pesados, ainda tem um saldo a pagar de 228 mil. Desenvolve o SP, que é um outro financiamento que era para o PEMAT, que está sendo feito a modernização do setor de arrecadação aqui no prédio municipal. Então, tem um saldo, foi feito esse financiamento, começou-se a pagar no ano passado, né? Então ainda tem um saldo a pagar de 4 milhões. Tem um outro financiamento, que é para aquisição de maquinário também, de 7 milhões e 400. Esse PEMAT aqui vai até quando o pagamento dele vai? São quantos meses? Patrícia, O PEMAT nós vamos começar a pagar esse ano, e ele é em 60 meses. 60 meses. Nós vamos começar a pagar em 2021. Então não pagou nada até agora do contrato Não. ainda. Tinha carência. tem carência. Né? Isso. O outro financiamento, que é para aquisição de maquinário, 7 milhões e 400. Estoque de precatório, que são aquelas dívidas decorrentes de sentenças judiciais, né? Então, 19 milhões já era o nosso estoque até 2020. E para 2021 acrescentou ainda mais 5 milhões, que são novos precatórios, que a gente usa o termo mapa de precatório. Então, eu tenho 24 milhões só de precatório. Então, desse montante todo, 50% já é dívidas decorrentes de sentenças judiciais que são precatórias. Esses 19 milhões já estão todas ajuizadas, tem que pagar. Estão parceladas, é isso? Na verdade, o precatório, os fornecedores, os credores, são quitados por uma ordem cronológica estabelecida pelo Tribunal de Justiça, não é a prefeitura que paga. A prefeitura faz um depósito mensal, de acordo com o critério estabelecido por eles, que está em dia, foi cumprido os 12 depósitos. É um depósito mensal de acordo com a receita corrente que o município arrecada, que hoje é 1,08, Patrícia. 1,01. No mês de janeiro, nós fizemos um depósito de 523 mil. Então, vai ser mais ou menos essa média por mês. Aí já aumentou mais 5 milhões agora. Então, seriam 24 milhões de precatório então, para 2021. Isso. Correto? Então, a gente vai pagar... Você vai pagar 500 mil por mês, você vai pagar 6 milhões se não entrar nenhum precatório, a gente vai ter... mas não tem jeito. Isso aí que se não entrar nenhum, vai entrar. A gente paga em média 5 a 6 milhões no ano, mas também é mais ou menos a média que inscreve, Quem né? inscreve, né? Aí Entendi. fica sempre esse saldo de 20 milhões aí. Entendi. É 1,1%, é isso? 1,01. 1,01. Só aproveitando, já que nesse tópico do precatório, está incluso nesse orçamento os futuros que vão entrar, por exemplo, até seria o questionamento que eu queria fazer no final, mas acho que cabe até agora fazer a respeito da gestão anterior, né, do caso dos funcionários contratados pela IAPMESP de 2013 até 2015. Se dentro dessa programação, porque houve algumas postergações, né, em relação da própria prefeitura com esse pagamento, se há uma previsão dentro, né, desse balanço
do pagamento das verbas rescisórias. Claro que precisa de um parecer jurídico, né, técnico, mas se a Secretaria de Finanças já tem feito alguma movimentação para que esse valor entre no calendário. No caso da ação, a gente não tem um precatório inscrito, não tem uma decisão ainda julgada que virou um precatório único inscrito para o credor e a PMESP. Pode ser que tenha algum credor que faça parte da ação e que já tenha algum trânsito em julgado e que faz parte lá do mapa de precatórios, mas aí a gente não sabe se é vinculado ao IAPMESP. Quando o Tribunal de Justiça manda a relação para nós, ele manda o nome da pessoa física e o CPF, nós não sabemos a origem. E no caso... No caso, para a IAPMESP, a gente ainda não tem... Que é uma ação coletiva, entra no mesmo critério. Ainda não tem um precatório para essa ação, precatório único para essa ação. Okay, obrigada. Só para complementar, o que pode acontecer, vereador? Hoje, a gente deposita de acordo com a receita arrecadada. Então, hoje é 1,01. Se houver uma nova ação trabalhista, que a gente chama de mapa de precatório para o próximo exercício, automaticamente o Tribunal de Justiça vai dizer assim, agora a sua alíquota aumentou para tanto por cento. Então, é isso que vai acontecer. Então, hoje eu pago 500 mil, pode ser que eu pague 600, 700, aí vai depender do critério que eles... Na verdade, então é isso que pode acontecer. Ano já aumentou em relação ao ano passado. Então, contabilmente, como que isso funciona com relação à previsão orçamentária? Esse mapa de orçamentário que chegou para nós, a gente faz a previsão orçamentária porque ele chega até dia 1º de julho. Então, aquilo que chegar até 1º de julho, o Tribunal de Justiça já dá ciência para a Prefeitura, a gente já acrescenta a verba orçamentária, né? Na verdade, ele vai dizer assim, a sua alíquota agora é X, Y, e a gente deixa a dotação orçamentária para isso. Esse é o trâmite de precatório. Resumidamente é isso. Vamos imaginar que entra mais um precatório de 5 milhões, por exemplo. O MP exige que pague. Não pode passar 1,1. Você tem esse respaldo ou se de repente ele exigir que você pague mais? A nossa próxima alíquota já veio o último relatório que eles fazem o cálculo da alíquota por conta desse aumento do mapa para 2021. Quando for alterar, já vai para 1,37. Nós já temos o valor da próxima alíquota. Ela vai para 1,37. 2021 já. Então, agora, a partir do mês que vem, você teria que pagar 1,37 na arrecadação. Exatamente. Chegou mais 10 milhões de precatório. Vai dar uns 700 mil. Uns 600 e pouco por mês. Por que aumenta? Porque teoricamente isso da regra. Então, como vai diminuir o valor, mas tudo isso aí é estabelecido pelo Tribunal de Justiça e a gente só tem que cumprir. Então, hoje, com relação ao precatório, o que compete ao município é cumprir os depósitos que está sendo feito. Bom, aí o outro demonstrativo é para apresentar se o município, né, se a prefeitura deu o atendimento ali às aplicações mínimas com despesas na educação. O mínimo é previsto 25%, e nós gastamos 32% pela despesa empenhada, pela liquidada 31% e pela paga 30%, ou seja, superou e bastante ali o valor mínimo aplicado. Tá? O próximo quadro é aquela receita que nós arrecadamos com o Fundeb, 52 milhões foi a nossa arrecadação, eu teria que gastar no mínimo 60% com professores e aplicar 95% no exercício. Nós aplicamos ali que as despesas com magistério, o mínimo 60%, nós aplicamos 98%. E as outras despesas são outros profissionais também que não se enquadram como professores, né? Mas o Fundeb hoje ele é 100% destinado para a folha de pagamento. Então, o total que nós arrecadamos, nós gastamos. Só uma informação nessas demais despesas que o Rodrigo falou que não são gastos com professores. A única despesa que nós temos com o Fundeb que não são gastos com professores é termo de fomento que a gente repassa para a PAI e para o Cidadão do Futuro, que dá exatamente esse valor aí de 563 mil. Tá? Por ano. Por ano? Por ano.
Não sei se vai caber agora essa pergunta ou não. Qual que é a porcentagem da folha de pagamento do funcionário hoje? Vocês têm? Vai aparecer. Tá bom. Bom, aí o próximo quadro seria a aplicação mínima com os recursos da saúde, né? Nós temos que aplicar 15%, e foi aplicado praticamente 17% pelo empenhado, liquidado o mesmo número, então também eu pago 15%, também houve uma superação ali do mínimo exigido. O outro demonstrativo seria o gasto com a folha de pagamento, né? Então, a base de cálculo nossa é a receita corrente líquida. Então, encerrou o exercício de 2019 com um gasto com folha de pagamento, falando em valores, de 199 milhões, que representou 46% da minha receita corrente líquida. Encerrou o exercício com uma diminuição do gasto. Então, de 199, ele diminuiu para 191 milhões, que representou 42%. Então, houve uma diminuição ali do gasto com o pessoal em encargos sociais do município, tá? Essa análise é consolidada. Pode ser dado o dissídio esse ano? O dissídio não, seja o IPCA? Nós estamos analisando, porque essa decisão tem que ser considerada agora no meio de março, já. Sim, porque você pega, secretário, o senhor pega de março, 1º de março, a 28 de fevereiro. E o IPCA geralmente sai no dia 10, dia 12 de março. Sim. O senhor acredita que possa ter a defasagem do IPCA, ou seja, a perca, né, de um ano do IPCA para o servidor esse ano? Não sabemos ainda, vamos discutir isso essa semana. É porque o decreto, ele é o decreto aqui do presidente, ele é a nível federal. Sim. Deveria ser feito um estadual, mas a antiga prefeita, né, os dois que administraram Catanduva na última gestão, não se preocuparam tanto com isso. Então, foram na onda do presidente. Então, e aí até espanto que outro dia saiu um decreto revogando, e no mesmo dia, numa questão de 3, 4 horas, revogou o decreto que tinha sido revogado. Então, deveria, porque está tendo, não sei se o senhor sabe, está tendo funcionários que estão entrando com ação e estão ganhando o prêmio assiduidade. Sim, sabemos. E o medo é que isso depois estoure, e aí a prefeitura, o atual prefeito, tenha que fazer a mesma coisa que aconteceu no passado, pagar. Então, na verdade, a gente já tem consciência disso. Sim. E a conversa que a gente vem tendo é que já existe uma decisão em primeira instância. Sim, tem várias. Isso, exato. Mas está se esperando uma decisão em segunda instância para ter uma segurança jurídica. Sim. Porque, na verdade, a intenção, de fato, é fazer acontecer. Porque se começar, vai acontecer igual o dissídio de 2015. Exato. Bom, pessoal, esse seria a última apresentação. Então, de uma maneira resumida, houve o cumprimento ali das metas fiscais estabelecidas para o exercício. Alguns órgãos até alcançou ali o resultado superavitário, tanto orçamentário quanto financeiro. Cumpriu com as obrigações ali dos limites constitucionais, né? A despesa ficou bem abaixo do limite prudencial, saúde e ensino superou o mínimo previsto, houve pagamento de precatório. Então, de uma forma geral, foi um ano, apesar das dificuldades, houve o cumprimento das metas estabelecidas. Eu encerro a minha parte e fico à disposição com alguma dúvida. Patrick, você tem alguma pergunta? Não. Obrigado, viu? Só... Maurício? Já li aqui, obrigado. Acordo. Thaís? Não, sobre a demonstração, mas eu queria saber da atual gestão, né, da pasta de finanças, qual é o grande desafio que vocês veem para esse ano, para esse primeiro ano?
que a gente mantenha a receita e consiga controlar as despesas. Mas, de fato, está bem controlado. E de início que eles têm se reunido direto também, que é a maior preocupação no momento, é honrar o compromisso de pagar, no caso de CID de 2015, que eles estão se mobilizando bastante para isso, principalmente em relação à questão de venda de terreno, já começaram umas tratativas nesse sentido, que é para ajudar a cumprir mesmo essa promessa para esse ano. Na verdade, a intenção da administração é, de fato, tentar pagar esse dissídio até o final do ano. Vamos conseguir? Não sei. Mas, inclusive, como a Patrícia falou, essa discussão aí da venda de terreno é um possível caminho também, além de outros. Mas a gente está tentando conter as despesas ao máximo, sem deixar de realizar aquilo que tem que ser realizado. Mas pode ser que a gente consiga, sim. Esse é o grande desafio. No fundo, o desafio vamos acabar com as dívidas, né? Eu acho que, numa forma geral, a gente ter capital é importante. A prefeitura ter os capitais e ter os terrenos, tudo bem. Sim. Só que, de contrapartida, a gente vê o meio ambiente tendo que fazer a limpeza desses terrenos, é um custo alto, né? Se você pegar e passar esses terrenos para frente hoje, praticamente o comprador já vai, né, poder pagar IPTU, construir uma casa, construir um comércio. Eu acredito que tenha um avanço muito bom nisso. E a gente vai ter caixa. Eu acho que seria a priori mesmo o pagamento do dissídio dos funcionários, né, que é uma das coisas que hoje está pegando bastante no funcionamento da prefeitura em si, que os funcionários cobram isso da atual administração. No meu ver, seria importantíssimo. E a gente até pensa em estudar sobre esses terrenos de uma forma que a gente faça alguma coisa meio que até social, para de repente vender esses terrenos, né, a umas pessoas que precisam de verdade do terreno, não virar uma especulação essa venda, né? E a gente tentar fazer um projeto sério sobre isso, no meu entendimento, que o máximo que a pessoa consiga comprar em leilão, 5 terrenos, vamos dizer assim, que a maioria da população compre o terreno, né? Sim, sim. Eu acho que ou de repente uma área que tem lá 10 terrenos, a pessoa que é uma empresa, aí tudo bem, a gente abre essas exceções. O cara quer montar uma empresa uns 10 terrenos junto, vai crescer a cidade, aí tudo bem. Mas no geral, individualizar a venda, né? Não ser uma coisa especuladora. Eu acho que... Nelson, eu tenho só um questionamento aqui. No liquidado 2019-2020, nós tivemos, então, uma diminuição de despesa de 7% na educação, 0,90% na saúde, é isso? É uma dúvida. Acho que Qual que é a página? Tamires saiu, né? Foi uma diminuição ali de 7,19 e na outra de 0,90? É isso mesmo? Vereador, ali é aquele conceito, né? Pela despesa empenhada é quando eu contrato aquela despesa, né? Então, quanto que eu contratei de despesa na saúde? Então, eu contratei de despesa, houve um aumento de 1,49%. Quanto daquela despesa contratada eu efetivamente executei, né? Eu paguei, aí diminuiu para 0,9%. A diferença fica sempre como resta a pagar para o ano seguinte. Aí vai entrar nessa análise em 2021. Então, assim, em resumo, eu contratei mais, porém eu paguei menos. Isso Entendi. É a regra. É porque eu imaginava que nessas duas áreas teria um aumento, né? Principalmente na saúde, no ano de pandemia, eu imaginava que seria muito maior o gasto, teria até algumas exceções, mas pelo jeito não tiveram. Pode ter ocorrido alguma compensação, né? Talvez eu gastei mais em uma determinada área dentro da própria saúde, né? E outra, né? Porque o corte de despesas, de uma maneira geral, houve em todas as secretarias. Aqui é só um resumo total. Entendi. Não, perfeito. Muito obrigado.
E outra coisa que afeta também é a despesa com IPMC, né? Que deveria ser revista pelo cálculo atuarial. Sim, que é naquele grupo ali de previdência, né? Sim. Previdência. Porque deveria se fazer, isso o padre já está sabendo, né? Fazer esse cálculo atuarial que é para 35 anos, jogar, já se passaram alguns anos já se pagando, poderia se jogar, fazer uma lei da agora para frente. Estendendo, reduziria a despesa. E o que faz o cálculo atuarial ser 35 anos é uma norma da Secretaria de Previdência, que hoje não é mais Ministério, é Secretaria. Deveria-se fazer isso junto a Brasília para se alterar, para não se fazer 35 anos, mas 50, 70, porque o Instituto, eu como conselheiro do Instituto, entendo que isso pode se prolongar há muito mais tempo. E o secretário poderia estar vendo isso aí junto com o prefeito, que ele já está sabendo. Que nós conselheiros conversamos com ele já. Só mais uma última pergunta. O recurso que vem do SUS e os recursos que vão direto para o Padre Albino, Emílio Carlos, eles são incluídos nesse orçamento? Não, né? Esse só a prefeitura. Só a prefeitura. Os outros não. Sim, porque aí o orçamento fica maior, só que são independentes, né? Esse é só a prefeitura, os postos de saúde, Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Tudo certinho? Queria agradecer a todos, né? A presença da Patrícia, do Wellington, do Rodrigo, do Patrick, do Maurício, dos assessores, dos funcionários aqui da casa, do Gordo, da Thaís. Então, a gente encerra a audiência pública para avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020. Muito obrigado a todos e um ótimo dia.